Ô, Piperno, enquanto isso, Hum. a situação no Corinthians segue sendo policial. Vamos lá. Vou neste momento, no nosso quadro, enquanto isso, atualizaram a situação do inquérito policial Corinthians Vai de Bet, que foi enviado ontem, no final do dia, ao Ministério Público com mais um indiciamento. Yunque Lee, ex-diretor jurídico do Corinthians, foi indiciado ontem, também no mesmo inquérito em que já haviam sido indiciados o Augusto Melo, o Sérgio Moura, o Marcelo Mariano e o Cassundé, no caso desses quatro, por associação criminosa, furto qualificado e lavagem de dinheiro na assinatura do contrato. O Yunque Lee foi indiciado por uma outra coisa, ele foi indiciado por omissão. Advogado que era, o delegado Tiago Correia e os investigadores da polícia chegaram à conclusão que ele se omitiu. É bom lembrar que este inquérito, esse braço do inquérito Corinthians Adbet investigou única e exclusivamente neste primeiro indiciamento o Corinthians ter sido roubado, essa é a palavra usada na conclusão, lesado na assinatura do contrato. O que foi investigado é se foi tirado do Corinthians um dinheiro que não deveria sido tirado. O que foi investigado é se houve ou não intermediação no contrato. E é por isso, simplificando, que essas 5 pessoas foram indiciadas. Porque, segundo as investigações, segundo a conclusão da polícia, a intermediação não aconteceu e o Corinthians foi roubado. O Corinthians é a instituição, o clube que fica na rua São Jorge 777. Portanto, o indiciamento do Yunque Lee, como, à época da assinatura do contrato, diretor jurídico, ele deveria, segundo a polícia, não ter deixado que o contrato, ou ter sido mais veemente em dizer que não poderia incluir uma intermediação, sendo que claramente não aconteceu. Bom, o Yunque Lee, ele já se manifestou, né, via assessoria, né, e via... Deixa eu ver se está aqui. Está aqui, ó. Já se manifestou contra esse indiciamento, né, repudiando, dizendo que ele, como todo mundo normalmente que é indiciado o faz, então via assessoria, peraí, deixa eu tirar aqui, está aqui o papelzinho que eu recebi, dizendo que considerava o indiciamento equivocado, né, ali tem uma nota de advogados dele, ele também é advogado, diferentemente do que a gente viu em outras notas, não vou ler inteiro, mas é uma nota formal, serena, sem avançar muito, diferente do que a gente viu, por exemplo, a nota do Augusto Melo, quando foi indiciado, né, como se estivesse falando com a imprensa, sem nenhum decoro em relação ao que é um indiciamento na justiça. Tudo está na mão do Ministério Público agora, que pode ou não oferecer denúncia, e as denúncias podem ser individuais, não precisa ser contra os 5, pode ser contra 1, contra 2, contra 3, contra 4, contra 5, contra todo mundo ou contra ninguém. Aí, Piperno, logo depois do envio desse inquérito inteiro para o Ministério Público, e é bom lembrar que investigadores do Ministério Público participaram do inquérito policial. E por que eles participaram? Aí é que vem a novidade. Eles participaram do inquérito policial porque havia indícios da participação ou do envolvimento do crime organizado na história. E aí o GAECO, que é o grupo do Ministério Público que investiga o crime organizado, sim, foi chamado, é um praxe, a participar das investigações, o que indica que alguma das coisas que já estão escritas no inquérito policial tem a ver com o que o Ministério Público já pensa. E aí, Piperno, eu já tinha contado aqui, mas vou contar de novo, que durante a investigação, que durou exatamente 1 ano, havia alguns braços dessa investigação atingiram outros inquéritos já em andamento, como aquele lá no Pernambuco, que já investigava a Vai de Bet por lavagem de dinheiro, não sei se você se lembra. Então, algumas coisas elas começaram a andar paralelamente ou conjuntamente. O inquérito enviado ontem ao Ministério Público tem 4.130 e poucas páginas e diz respeito único e exclusivamente ao indiciamento dessas 5 pessoas por terem lesado, segundo a polícia, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Entretanto, durante a investigação, o delegado e seus pares, policiais, procuradores, promotores, acharam provas e indícios da participação de pessoas envolvidas com crime organizado no futebol. Nossa, que surpresa! Estou muito surpresa, Pipo. Eles acharam mais provas,
né? E, obviamente, não adianta só achar, não adianta só ficar surpreso, é necessário provas. E é por isso que novos inquéritos serão abertos de ofício. O que é uma abertura de inquérito por ofício? É quando a polícia, sem um boletim de ocorrência, sem uma pessoa reclamar ter sido vítima de algum crime, de ofício, ao achar provas de que houve crime em outras ocasiões, abre inquéritos policiais presididos ou não, pelo menos pelo mesmo delegado. Então, sim, haverá abertura de novos inquéritos envolvendo principalmente aquela empresa, o J Sports, para onde o dinheiro do Corinthians chegou a passar, que tem a ver com empresários de futebol. Também aquele braço do PCC que você trouxe a informação aqui, do delator que foi morto, foi assassinato. Então, também há indícios de que outros clubes tenham participado de negociações onde o dinheiro, para não falar errado, onde o dinheiro tenha passado por mão de empresas ligadas ao crime organizado. Surpreso não estamos, mas talvez a polícia tenha aberto uma caixa de Pandora, Pipo. Aliás, Marília, eu acho que a polícia abriu muitas caixas de Pandora, porque, vejam, esse contrato da VaidBet, me parece que ele é só a ponta de um novelo que vai sendo desmontado aí e que aponta que há muito tempo o Corinthians pode ter envolvimento com esses ilícitos todos, porque o delator lá, que foi morto em Guarulhos, ele fez delações sobre muita coisa. Ele fez delações sobre outros integrantes do PCC que foram eliminados, ele fez delações sobre policiais envolvidos, outras quadrilhas, e cita lá também um contrato que passou pelo Corinthians. Então, vejam, olha onde foi que o Corinthians acabou sendo envolvido. Outra coisa, não é uma única acusação. Puxa, tem um contrato que é suspeito. À medida em que as investigações avançam, são muito mais, cada vez mais personagens do Corinthians são enredados nessa história toda. Então, esse contrato lá da VaidBet, que acabou despertando, inclusive, essa investigação de um ano atrás em Pernambuco, é aquela mesma história que levou Colunável, que levou influencer, cantor, todo mundo também para as investigações. O Corinthians, nesse caso, está até em companhias ilustres, né? Então, é óbvio que a defesa desses personagens vai ficando cada vez mais complicada, porque a cada momento surgem novas evidências. Mas sabe, eu acho que se a polícia, se o Ministério Público estão indo a fundo nisso, agora também cabe aos conselheiros do Corinthians tomarem uma posição nisso. Mas, e aí? Como é que vai ficar? Porque, afinal de contas, será que essa turma fez isso sozinha e não tinha assim, nenhum tipo de conluio, de cumplicidade, né, dessas pessoas que, de alguma forma, comandam o Corinthians? Pois é, eu não vou avançar o sinal aqui. A informação de o time A e o time B também teriam já sido investigados. Eu tenho uma entrevista importante para fazer a respeito amanhã, e durante a semana a gente está aqui durante o Enquanto Isso, que normalmente é solar, né? São informações interessantes, boas. É quase um momento zen do programa. Eu trago mais informações sobre o que vai ser agora os desdobramentos do trabalho da polícia em relação à VaidBet. Mas sim, no caso do Corinthians, é bom dizer que, como essa investigação já existe, o relatório financeiro também, há uma informação de que parte do dinheiro desviado para o Corinthians teria sido enviado para um agiota. Agiota esse que ajudou a financiar a campanha do Augusto Melo. Então, há indícios, obviamente agora o Ministério Público vai investigar, vai oferecer denúncia ou não, de que essa participação ou essa não intermediação que sairia do bolso do Corinthians seria para pagar uma dívida de campanha do próprio Augusto Melo, que eventualmente não inventou esse tipo de crime, mas há uma diferença em que as pessoas não conseguem entender. Uma coisa é o crime ser investigado, identificado,
a pessoa ser indiciada e julgada por isso. Outra coisa é da boca para fora se falar que X, Y e Z também roubaram o Corinthians. Me parece óbvio que um time que tem 2 bilhões de dívida não foi bem administrado desde que foi criado. Mas não se pode falar coisas que não estão provadas, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então, claro. Isso não é sobre ser fã-clube de dirigente. Agora, se a polícia está dizendo que há indícios que o dinheiro foi parar na mão do agiota, eu posso, entre aspas, dizer, a polícia diz que tem indícios de que um dinheiro foi usado para pagar uma dívida com o agiota. A polícia, não a Marília Ruiz.